Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas e faço parte do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas pela UFB. Apresentarei sobre a minha dissertação, que está em andamento, do qual o título é História da Matemática, Oficinas Pedagógicas a partir do Liberabit, de Leonardo Fibonacci. Apresentarei um pouco da minha trajetória como aluno e como professor, e também da ordem cronológica da criação da questão de pesquisa da qual essa dissertação quer responder. Essa questão de pesquisa ela chegou mais redondinha já durante o meu mestrado, que foi em 2021, que é em que medida a utilização da história da matemática a partir da fonte primária Liberabit de Leonardo Fibonacci pode levar à apropriação dos objetos pelos alunos. No primeiro ano do meu ensino médio, que foi em 2021, eu não era muito bom em matemática, na disciplina matemática. Então eu passei de ano, mas eu acabei repetindo a disciplina. Então fui para o segundo ano fazendo também a matemática do primeiro ano. E na minha época isso chamava de dependência. Eu passei, consegui passar, cheguei no terceiro ano e por um acaso eu decidi jogar a minha nota do PASES, que era o processo seletivo da UFV, em matemática. E deu certo. Entrei no curso de matemática. E principalmente dos 2 primeiros períodos, que foram os períodos mais difíceis para mim, porque eu não tinha uma base muito boa. E além disso, tinha as disciplinas do curso superior. Então eu tive muita dificuldade, mas eu acabei tomando um gosto pela matemática. Acabei gostando muito do curso e em 2015 e 2016 eu recebi uma oportunidade de ser monitor de estatística. Eu fiquei por 2 anos em estatística como monitor. Eu estava bem decidido a entrar no mestrado de estatística. Até que no meu último período eu tive contato com uma iniciação científica na área da educação matemática. E foi aí que eu entrei em contato com o primeiro referencial teórico, que faz parte dessa dissertação também, e faz parte da minha vida, que é a enculturação matemática, de Bishop. Ele traz uma concepção da matemática como um fenômeno histórico-cultural, que surge historicamente em diversas civilizações, e também que é um fenômeno pancultural, porque está presente em diferentes sociedades e que fez parte para a construção dessas sociedades também. E esse processo de enculturação matemática para Bishop é o processo de apropriação dos objetos matemáticos pelos alunos. Ou seja, o aluno entra em atividade com aquele objeto, com aquele conteúdo matemático, e ele cria para si um significado próprio daquele conteúdo. Então, ele propõe um ensino que é interpessoal, que é entre pessoas, e pessoal também, porque o aluno cria um significado para si daquele conteúdo estudado. Após essa iniciação científica, eu formei no início de 2019 e eu voltei para a minha cidade, que é Ipatinga. E lá eu comecei a trabalhar numa cidade vizinha, que eu tinha que pegar um ônibus e uma carona para chegar nessa escola. Então demorava um pouco, eu gastava um tempinho nesse deslocamento entre as cidades. Então, quando infelizmente veio a pandemia da Covid-19, a minha escola já começou o ensino remoto e eu comecei a trabalhar em casa. Mas trabalhando em casa eu não tinha esse tempo de deslocamento e também reduziu o número de aulas. Foi aí que eu consegui a pensar num pré-projeto para o mestrado. E eu sou uma pessoa que gosta muito de história da matemática, então já comecei a focar nessa parte de história da matemática, que entra já
a segunda parte, grande parte do meu referencial teórico, que são autores que falam sobre as potencialidades da história da matemática. E o primeiro, que é o grande teórico da história da matemática e da etnomatemática, que é o D'Ambrosio, que disserta bastante sobre a concepção da matemática. E ele escreve que a matemática é uma manifestação cultural de todos os povos, assim como as linguagens, assim como as crenças também. E a matemática que nós temos hoje é o produto de convergência de várias culturas. Por exemplo, da matemática hindu, da matemática árabe, da matemática egípcia. E a matemática escolar que nós temos hoje é uma dessas matemáticas. Temos também outras matemáticas, como a matemática indígena, por exemplo. Um outro grande autor que disserta bastante dessas potencialidades da história da matemática é o Brolesi. Brolesi comenta que a história da matemática ela pode unir vários campos dentro da própria matemática, porque atualmente nós temos a matemática muito fragmentada. Geometria, álgebra, aritmética. Em algumas escolas, na escola que eu trabalhava, eu era professor de geometria e tinha uma outra professora de álgebra. E às vezes os alunos não conseguiam relacionar esses dois campos dentro da própria matemática. E Brolesi comenta que a história da matemática pode unir, pode colar esses vários campos. E além disso, pode relacionar com outros campos além da matemática, como a religião, como a própria história, como a física também. A BNCC ela traz de uma maneira bem discreta uma potencialidade da história da matemática, que ela pode despertar o interesse e representar um contexto significativo para aprender e ensinar matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar integrados às situações que propiciam a reflexão, contribuindo para a sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos. Então, a história da matemática mais voltada para a ferramenta, para a formalização de conceitos matemáticos. E essa é uma das poucas situações da história da matemática dentro da BNCC. Agora, sabendo que eu tenho a enculturação matemática e também autores que falam sobre as potencialidades da história da matemática, eu parti para a construção da metodologia. Essa dissertação ela tem uma natureza qualitativa, visto que assumimos que é um mundo indissociável a parte objetiva e o subjetivo do aluno. A coleta de dados, um questionário inicial sobre se os alunos já tiveram contato com a história da matemática, sobre a concepção que esses alunos têm da matemática e durante as aplicações das oficinas, relatos de observações e após essas aplicações, entrevistas semi-estruturadas. Após essa coleta de dados, para análise de dados, nós utilizaremos a análise de conteúdo de Bardhan. Agora já dentro do mestrado, a minha orientadora, que é a Marli, sugeriu aplicar as oficinas a partir das unidades básicas de problematizações, que nós chamamos de UBPs, que descrevem uma prática situada em um determinado campo da atividade humana e, na verdade, teria sido usado para responder à parte necessária de uma comunidade de prática em algum ponto do desenvolvimento dessa atividade na história. Então, essas UBPs pegam uma prática sociocultural, uma problematização histórica dentro daquele contexto histórico e transforma para uma problematização atual dentro do contexto do aluno. Para a construção dessas UBPs, o primeiro passo é
escolha da fonte histórica, neste caso aqui é o livro Liber Habit de Leonardo Fibonacci. Depois tem a leitura e interpretações das matemáticas envolvidas nessas práticas. Então tem um recorte também dentro do livro. A escolha de uma problematização apresentada na fonte, como eu falei anteriormente. Neste caso aqui é o problema dos coelhos, que dá origem à sequência de Fibonacci. A materialização da problematização de forma sucinta sobre a forma de texto ou vídeo. Então, as OBPs na parte inicial vêm com texto ou também pode vir com um vídeo. E por último, né, a elaboração de problematizações são problematizações abertas. Então, Miguel e Mendes que cunharam esse termo das OBPs, comento que essas unidades básicas de problematizações são problematizações abertas. Um pouco desligado, desconectado das disciplinas. Ele chama até de indisciplinar, porque envolve várias disciplinas. A fonte histórica, como eu comentei, é o Liber Habit, que foi escrito pelo Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pisano. O pai chamava Bonatti, então Fibonacci. Ele viajava bastante com seu pai. E durante essas viagens, ele foi apropriando das matemáticas dessas culturas, principalmente com a matemática hindu e árabe. Porque é neste livro que populariza os algarismos indo-arábicos que nós utilizamos hoje na Europa. Esse livro ele foi escrito em 1202 e tem uma segunda versão em 1228. E como eu já até comentei, né, que foi o livro que popularizou os algarismos que nós utilizamos na Europa, essa é uma das importâncias do livro. Para a época também ele é um livro que contém muito da parte comercial da Europa e outros problemas diversos, e um desses problemas é o problema dos coelhos, que dá origem à sequência de Fibonacci. Além disso, tem uma potencialidade pedagógica enorme, visto que dá para trabalhar vários conteúdos dentro da matemática, como proporção, razão, número irracional, dentre várias outras. Além de conectar com outras disciplinas, como biologia, por exemplo, com a sequência de Fibonacci. O próximo passo dessa dissertação é aplicar na escola, que será no ensino médio. E após essa aplicação e análise, a coleta e análise dos dados, nós esperamos desenvolver a concepção epistemológica da matemática proposta por Bishop, que eu comentei anteriormente, como uma criação humana, desenvolver nos alunos o pensamento crítico através da problematização, vem muito desse referencial teórico das UBPs, e promover a integração da matemática com outros campos de conhecimento. Isso relaciona todos os 13 grandes referenciais, como a enculturação matemática, a história da matemática e as UBPs. Espero que tenham gostado e obrigado.